Efésios capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 22, todo o capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de, por alguns instantes, Senhor, por algum tempo, pararmos simplesmente para ouvir a Tua palavra, Senhor, pararmos simplesmente para ouvir a Tua voz, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Nossa oração, Senhor, permanece, Senhor. Nossa oração é que o Senhor venha falar com cada um de nós. A nossa oração é que o Senhor venha abrir a sua boca e falar ao Teu povo aquilo que o Teu povo necessita ouvir, não aquilo que nós gostaríamos ou queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Então fala conosco mais uma vez, Senhor, de maneira transformadora, de maneira abençoadora, Senhor. Vem falar, Senhor, aos nossos corações, às nossas mentes, ó Pai. Que estejamos prontos, Senhor, para ouvir e não apenas ouvir, mas para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Em tempos de pandemia, né, distanciamento social, acho que muito se fala sobre esse afastamento das pessoas da casa de Deus, né? E aí é só a gente olhar as redes sociais, né, as postagens. Eu acho que as postagens quase gritam essas coisas, né? A gente vê direto coisas do tipo: eu estou com saudades da casa de Deus, eu escolhi ir à casa do Senhor, né? Alguns que estão indo à igreja presencialmente, e aí fazem questão, né, de colocarem aí nas redes sociais que escolheram ir à casa de Deus e não ficar em suas casas, né? E aí, para mim, com um risco enorme de confundir fé com tentar ao Senhor nosso Deus, dentro de um contexto que a gente vive, né, dentro dos cuidados que nós deveríamos ter. Usam muito os salmos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, muito se fala, muito se usa o termo casa do Senhor, e nesse tempo de distanciamento que a gente está impedido, muitas vezes, de se reunir em congregação, se reunir na igreja local. A igreja local, para quem não mais familiarizado, estou falando igreja local, igreja, prédio, denominação, né? Tem a igreja de Cristo,
a igreja daqueles que creem em Jesus Cristo, que aí não tem estrutura, é a sua igreja, a sua noiva, e tem a igreja local, né, que aí é essa que é chamada aí popularmente de casa do Senhor, casa de Deus, né, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Deus, e as pessoas já falavam muito neste momento agora, acho que fala-se ainda mais, né, dessa necessidade de estar na congregação, de estar indo à igreja local. E aí você não vai gostar muito de ouvir o que eu vou dizer, e provavelmente vai me interpretar mal, mas eu acho que já passou da hora de você abandonar a sua religiosidade. Acho que já passou da hora de você compreender sobre morada de Deus, sobre casa do Senhor, você compreender biblicamente, dentro do nosso contexto cristão, sobre isso, né? Abandonar essa religiosidade que se vincula a casa, à presença de Deus, a uma estrutura física de um prédio, a estrutura física de uma igreja local. Essa necessidade, às vezes, de estar em algum local dessa maneira é muito mais uma necessidade de externar a sua religiosidade de maneira pública do que, de fato, de ir à casa do Senhor, como é dito, ou, entendendo de outra maneira, de estar na presença de Deus, seja qual for a interpretação que tem. A gente precisa trazer de maneira racional a nossa fé, de um entendimento menos religioso e muito mais espiritual. Precisamos espiritualizar as coisas, não tornar ele religioso, com atos religiosos, com termos e jargões religiosos, que isso não vai acrescentar na nossa fé, isso não vai acrescentar em nada. A gente precisa entender sobre morada. Atos capítulo 17, versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários, Deus não habita em igrejas, Deus não habita. A igreja local não é a casa do Senhor, não é. Não é aí que ele habita. Por acaso, algumas habitações dele congregam nas igrejas locais, mas a igreja, o prédio, a estrutura, a sua denominação, a igreja tal, a igreja X, Y, Z, não é a casa do Senhor. O tabernáculo e o templo já foram a casa do Senhor, porque ali habitava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E ali, este é o contexto utilizado no Velho Testamento, inclusive pelo salmista, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, ele estava falando ali da peregrinação até Jerusalém, até o templo, para poder estar presente na casa do Senhor, onde ali estava a Arca da Aliança depositada no templo, e ali representava a presença de Deus, mas o véu foi rasgado. A arca não está mais no Santíssimo Lugar. O véu que separava e não permitia que as pessoas adentrassem a presença de Deus, o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje temos livre acesso à presença de Deus. Temos livre acesso. E aí você pode pensar, mas você está dizendo então para que eu não vá à igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Semanas atrás eu preguei sobre equilíbrio. E eu volto a dizer, pare com esta ideia de 880, de extremos. Eu não estou dizendo para não ir à igreja. Eu sei da importância que a igreja tem. Eu estou dizendo que a gente precisa ter consciência que a igreja local não é a casa do Senhor e a gente precisa falar sobre a morada dele e entender o que de fato é a morada e viver como morada. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja tem sua finalidade, a igreja local tem sua finalidade, e aqui em Hebreus fica muito claro, não deixeis de se reunir como é costume de alguns. Não deixeis de se reunir, mas por quê? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Se reunir entre vocês em congregação para que vocês possam incentivar uns aos outros a amar e a fazer as boas obras. E também encorajar uns aos outros. Se encorajem. A gente se reúne, a gente está junto com outros que creem na mesma coisa que a gente crê, para a gente se encorajar. Para a gente encorajar um ao outro, para a gente estimular um ao outro. E aí a gente pode fazer isso com o ensino da palavra, a gente pode fazer isso com a própria comunhão entre os irmãos, a ministração da palavra, o louvor em assembleia, o louvor feito pela igreja em congregação. Tudo isso é feito para edificar a própria igreja, para incentivar a igreja a fazer, a amar e fazer boas obras. É para que um incentive o outro, um encoraje o outro a permanecer na fé.
de tantos obstáculos, de tantos problemas que nós enfrentamos, para que a gente possa permanecer, a gente precisa estar dentro do braseiro. Não podemos nos retirar quanto brasa que nós vamos nos apagar, mas nós precisamos estar dentro do braseiro. Enquanto um não tem força, o outro dá força. Para isso serve a igreja. Se a sua igreja local não oferece essas coisas, troque de igreja. Pare também com essa religiosidade humana e esse jargão que já existe no nosso meio. Eu não vou sair da igreja por causa de homens. Você está ficando por causa de homens? Qual o problema de sair? E você não está saindo se na sua igreja não tem essas coisas, se não tem encorajamento, se não tem ministração da palavra, o evangelho verdadeiro. Você não está saindo por causa de homens, você está saindo por ausência da presença de Deus. Procure um local que tenha, mas toma cuidado, tá? Porque às vezes a tua igreja te oferece essas coisas, mas é você que se recusa a participar. Às vezes a igreja te oferece comunhão, mesmo nos dias atuais, mas você se recusa a participar. Porque na sua ideia, comunhão é simplesmente ir ao prédio, à igreja local e estar junto com as pessoas. Tem muita gente que vai na igreja 1, 2, 3 vezes por semana e não tem comunhão com ninguém. Tem muita gente que participa de todas as programações possíveis da igreja, mas não fazem parte de comunidade nenhuma. Não encoraja, não é encorajado. E muita gente que talvez vá só no domingo, quando está liberado por toda a pandemia, ou vai à igreja quando pode por causa de outros tipos de compromisso, mas durante a semana liga e recebe ligações e manda mensagem de encorajamento aos seus irmãos. Se preocupa com o próximo, intercede, ora por eles. Aí há muito mais comunhão do que a presença de um ajuntamento de pessoas em um prédio físico. Às vezes a igreja te oferece. É você que não quer participar, porque a sua ideia de comunhão, a sua ideia de igreja é aquela ideia mais religiosa possível. A ideia é simplesmente de estar no local e dizer que ali esteve, porque foi ali e você visitou a casa do Senhor. A igreja local ela é onde a igreja de Cristo se reúne para essas coisas. Para isso é a sua finalidade. É o local de encontro das moradas de Deus. Não é a morada, mas é o local de encontro das moradas de Deus. Ali se encontram aqueles que são morada. Você e eu somos casa do Senhor, somos morada de Deus. E muitos fogem disso. Porque é muito mais simples e muito mais cômodo a gente imaginar que um prédio que é cuidado por outras pessoas seja a casa do Senhor. Porque naquele prédio basta visitá-la. Basta eu ir de vez em quando para fazer meus atos religiosos. Então é muito mais cômodo para mim imaginar que a casa do Senhor é lá. É lá onde eu vou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes por semana. Lá é muito mais cômodo, muito mais tranquilo visitar. O problema desse ato religioso é que ele gera uma percepção equivocada nas pessoas de que então o meu comportamento deve ser de acordo com a palavra só quando eu visito a casa do meu Deus. Então lá eu me comporto de uma maneira, lá eu presto culto de uma maneira, lá o meu louvor é de uma maneira, lá o meu linguajar é de uma maneira. Por quê? Porque eu estou na casa do Senhor e aqui eu preciso ter toda a reverência do mundo possível, porque eu estou na casa dele. Está vendo o equívoco que faz com que depois, ao sair da casa do Senhor, então você comece a se comportar como se Deus ali não estivesse, como se Deus ali não habitasse, como se você tivesse saído da igreja, as portas se fecharam e Deus ficou lá, esperando você voltar no domingo que vem, para visitá-lo mais uma vez, para ele ter seus atos religiosos. Está vendo como é muito mais simples eu imaginar que a casa do Senhor é isso? É um local, é um prédio, que nem sou eu que cuido, são outros. Eu não zelo, eu não estou presente, eu não faço nada, nenhum tipo de auxílio, mas ela está lá, sendo zelada por alguém. Então eu vou visitá-lo, eu vou visitar o meu Deus na sua casa, de vez em quando. Mas quando a casa de Deus ela é no nosso interior, quando a habitação de Deus somos nós, aí então cabe a nós manter a casa arrumada, manter a casa organizada para que o seu dono não só venha visitar, mas para que o seu dono venha habitar em nós. É muito mais complexo esse entendimento, porque a verdade é que nós não queremos Deus o tempo todo. Lembra lá da parábola que fala que não pode remendo novo em roupa velha, remendo novo em pano velho? Porque ele vai se rasgar?
A sensação que eu tenho às vezes olhando para nós é que é justamente isso que nós queremos. Nós não queremos uma roupa nova. Nós não queremos uma nova criatura. Nós não queremos a presença de Deus o tempo todo, nos sufocando com a sua santidade. Nós queremos a nossa roupa velha, mas fazendo alguns remendos de tecido novo para que a gente possa ostentar nas redes sociais, para que a gente possa ostentar a nossa religiosidade em todos os lugares. Então a gente usa alguns remendos de roupa nova, mas por baixo é a roupa velha que a gente tanto ama e gosta de usar. Quando a gente diz que o templo, que a morada de Deus somos nós, e não um prédio, essa complexidade vem também. Então ele habita em nós. Então nós somos morada. Então esse cuidado do templo somos nós que temos que ter. Então realmente não dá para ter apenas remendos, porque ele habita. Não é uma vez por semana. Não é um ato religioso. É uma vivência, uma experiência, uma entrega a Deus. É estar permanentemente nele, permanecer nele. Não tem remendo, é totalmente novo, é nova criatura. Eis que tudo se fez novo e ele agora habita em nós. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado, é separado, é santificado. O santuário de Deus não tem prédio sagrado, não tem instrumentos sagrados, não tem utensílios da igreja sagrados, não tem pastores sagrados, não tem ministros sagrados. Por causa da sua função eclesiástica, nós somos sagrados. A palavra diz que o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, é sagrado. Vocês não sabem que em vós habita o Espírito Santo? 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Acaso vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita no seu corpo, que o seu corpo é santuário de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Ele? Nós fomos feitos morada de Deus porque Ele nos pertence, nós pertencemos a Ele, fomos comprados por alto preço, fomos comprados com o preço de sangue de Jesus Cristo na cruz. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Por isso somos morada dEle, porque pertencemos a Ele. Efésios 3, 16 e 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus, Cristo tem que habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós e Cristo deve habitar em nossos corações. A sua pregação, o seu evangelho tem que habitar em nossos corações e o Espírito Santo habitar em nós. Em Efésios capítulo 2, a gente lê o capítulo inteiro, ele fala sobre esse processo de ser morada. No versículo 22 ele fala: estamos sendo edificados para nos tornarmos morada de Deus. Efésios capítulo 2 fala de como nós éramos ou como nós somos, dependendo do seu contexto, e como nós fomos ou seremos preparados para sermos morada de Deus. E como é essa morada de Deus? Eu separei 5 características para a gente possa compartilhar essa noite. A morada de Deus é viva. A morada de Deus é construída pela fé e conservada pelas obras. A morada de Deus está em comunhão com Ele. A morada de Deus não pertence à terra estranha. E o alicerce da morada de Deus é a sua palavra, e ela é construída a partir de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto aí, a morada de Deus é viva. Efésios 2, a gente vai voltar no versículo 1 e a gente vai trazer os seus versículos para a gente falar sobre essas 5 características.
Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver como quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Deus não habita em lugares mortos. Ele não habita onde está a morte. Ele simplesmente, por onde passa, ele leva vida. A morte ficou para trás, a morte ficou no passado. Olha os verbos daquilo que a gente acabou de ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, já não vivem mais, nas transgressões e pecados. Estavam mortos quando seguiam a ordem deste mundo, quando seguiam o que o príncipe deste mundo rege. Hoje vocês já não se conformam mais com este mundo. É passado. É passado. Nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a nossa carne. Não vivemos mais. Não vivemos mais para satisfazer a nossa carne, mas para satisfazer o Espírito. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Tudo no passado. Se essas coisas ainda são presentes na sua vida, então você não é morada. E às vezes parece duro falar isso, mas para mim é tão direto e simples, porque eu gosto de fazer essas reflexões para mim. Ou é ou não é. E a palavra vem e nos mostra como é, e a gente precisa analisar a nossa vida, se a nossa vida é dessa maneira ou não. Se ela não é, então não somos morada. E não adianta, se você ainda tem essas coisas no seu presente, não adianta você visitar o templo uma vez por semana, achando que porque você foi lá e visitou a casa do Senhor e levou o seu sacrifício semanal, nós não estamos mais regidos pela lei cerimonial do tabernáculo. Não está mais no Santíssimo, o véu foi rasgado. Não tem mais sacrifícios a se levar, o sacrifício hoje é outro. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Hoje o nosso sacrifício é entregar a vida a Ele, a nossa própria vida entregar a Ele. Então você achar que você ainda vive no presente dessas coisas que deveriam ser passado e visitar o que você chama de casa do Senhor uma vez por semana, ou que seja 7 vezes por semana, levando o seu sacrifício, você acha que isso vai te tornar também morada? Não vai. Não vai. Essas coisas têm que ficar no passado. Porque você precisa estar vivo para ser morada. Deus não habita em lugares mortos. E por que a morte ficou no passado? Aí ele continua no versículo 4 ao versículo 7. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Éramos mortos, seguidores da ordem deste mundo. Vivíamos para satisfazer a nossa carne, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo Jesus. Porque o seu amor e as suas misericórdias duram para sempre, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Por isso, por causa disso, do seu amor e da sua misericórdia, Ele nos deu vida. Nós não conquistamos essa vida que é necessária para ser morada de Deus. Ele mesmo nos deu. E Ele nos deu quando ainda éramos mortos, quando ainda éramos pecadores. Ele nos deu. Não foi merecimento, não foi conquista, Ele nos deu. Romanos 6,10 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Cristo nos vivificou.
que nos tornou possível ser morada, porque Ele habita onde há vida, e a morte que havia em nós, Ele mesmo retirou, e Ele nos deu vida. Somos morada de Deus porque estamos vivos. E não é porque estamos vivos respirando, coração batendo. Estamos vivos espiritualmente, que éramos mortos, agora estamos vivos. Fomos vivificados por Cristo para sermos sua morada. Deus não habita em local morto. Ele vivifica primeiro para depois habitar. Segundo ponto, a morada de Deus é construída pela fé e conservada pelas obras. Efésios no capítulo 2 ainda, do versículo 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que constrói uma casa, né? Uma morada? A gente tem alicerce, tijolos, vigas, cimento, argamassa, janelas, portas. Isso é a construção de uma morada. E a morada de Deus? A morada de Deus também precisa de fundamentos. Os fundamentos são os profetas, os apóstolos, e Jesus é a pedra angular. A gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso. Mas o que liga tudo isso e mantém a morada, a casa em pé? É a fé. A fé que faz com que isso se mantenha em pé. É a fé que mantém essa morada sempre em pé para que possa ser habitada. E a nossa salvação nos foi dada por Jesus a partir do momento em que cremos realmente, verdadeiramente, passamos a crer, a partir do momento que a fé é colocada em ação. E a fé, a própria palavra diz que vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então quem nos dá a fé também não somos nós, a fé nos é dada. A fé nos é dada, a construção dessa morada tem a necessidade da fé. Até mesmo para sermos vivificados, como vimos agora há pouco, é necessário a fé. Então a construção da morada sem a fé não é possível. Aí você pode perguntar, mas e as obras? As obras sustentam a manutenção dessa morada. As obras não salvam, mas os salvos têm obras para mostrar. Os salvos fazem obras. Não é o inverso. Não tem obra que eu possa fazer para conquistar e merecer a salvação. Não, eu faço as obras porque eu sou salvo. Olha o que a gente acabou de ler, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós somos feitos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O próprio Deus preparou as boas obras de antemão para que a gente as praticasse. Nós fomos feitos para fazermos as boas obras. E Ele preparou para que nós as fizéssemos. Porque a fé sem obra é uma fé morta. Tiago 2, do 14 ao 22, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por isso só, se não for acompanhada, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. As obras são a expressão da fé. As obras demonstram o quanto a fé é viva, ou se é uma fé morta, pela ausência das obras. É óbvio que Tiago, a carta dele é de exortação à igreja, não é uma carta teológica, como o Paulo escreveu aos Romanos. Óbvio que ele não está falando aqui que é possível se salvar sem a fé. Ele está falando de uma questão, de um contexto de uma fé sem obras, de uma fé morta. Essa fé morta não é possível salvar. Mas uma fé viva, verdadeira, que é traduzida e externada em obras, essa fé sim é capaz de salvar. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, sem uma fé viva é impossível ser morada de Deus.
A nossa fé tem que ser viva, vibrante. E isso é externada pelas obras. E as obras é tudo aquilo que a gente faz guiado pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, através dos seus frutos. Como a gente tem externado a nossa fé? Ela é só para que a gente seja salvo? Ela é só uma questão teológica, religiosa, para garantir a minha eternidade? Ou essa fé em Cristo Jesus é tamanha que a gente compreende o amor com que Ele nos amou e a gente quer retribuir de alguma maneira através das obras da salvação que a gente alcançou? É preciso uma fé viva para ser morada. Terceiro ponto, a morada de Deus está em comunhão com Ele. Ainda em Efésios 2, continuando no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Nós que estávamos longe, agora fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário, pelo Cordeiro sem mácula, sem pecado, que se sacrificou por nós. Por este sangue de Cristo na cruz, nós não estamos mais longe, porque nós fomos reconciliados com Deus. E agora somos um. Nós somos reconciliados. A religião é essa reconciliação, essa religação do homem com Deus. E a única e verdadeira religião é Cristo Jesus, porque Ele é o único capaz de religar, de reconciliar o homem a Deus. Não há outra maneira, é o sacrifício que Ele fez na cruz, é o seu sangue que foi vertido que é capaz de nos tornar unidade com Deus, de termos comunhão com Deus, para que Ele possa habitar em nós. Sem essa comunhão não é possível habitar. João 17, versículo 20 e diante diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. É necessário que a gente seja um. E aqui o próprio Cristo diz assim, é necessário que exista essa unidade para que o mundo saiba e creia que o Senhor, Deus Pai, me enviou. Para que seja testemunho, é necessário que exista essa unidade, essa comunhão. É necessário que as pessoas entendam que há reconciliação, que o homem se perdeu sim no pecado, mas é possível a reconciliação. Que o homem sim já está condenado à morte eterna, mas é possível sim a reconciliação através do sangue de Jesus Cristo. Deus não habita onde não encontra esta comunhão. Ele não habita onde não há comunhão. Deus não habita onde não é parte. É preciso ser unidade para que Ele habite. Ele não habita num espaço que você tem dentro de você. Ele habita em você. Ele é você. Não me interprete mal, por favor. Não, você não é Deus. Mas Ele está em você. Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Não em um local dentro de você. Então é necessário essa unidade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É necessário essa unidade. E sem reconciliação não há comunhão. E sem o perdão não há reconciliação. E sem sangue de Cristo na cruz não há perdão. Não há perdão. A reconciliação foi feita, propiciada pelo próprio Deus, para que a gente pudesse voltar a ser unidade com Ele. Para que a gente pudesse ser um, como Cristo é no Pai, nós pudéssemos ser um e Ele pudesse habitar em nós. Porque Ele só habita onde há comunhão com Ele. Quarto ponto, a morada de Deus não pertence à terra estranha.
Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Já não somos estrangeiros nem forasteiros, já não somos estranhos no reino de Deus. Já não somos estranhos no reino. Já somos reconhecidos como concidadãos dos santos. Nós já não somos mais tratados como estranhos. Agora nós somos membros da família de Deus. Olha que maravilha. Somos membros da família de Deus. E Deus não é deste mundo. E Ele não habitará em alguém que pertence a este mundo. Porque Ele não é. E Ele não habitará. João 17, do 13 ao 19. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós não somos deste mundo. A morada de Deus ela é como uma embaixada, e a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. A morada de Deus, que somos nós, ela é igual uma embaixada, ela fica localizada em um lugar, mas ela pertence a outro. A embaixada dos Estados Unidos, que fica aqui no Brasil, ela fica localizada no Brasil, mas aquele local, a embaixada dos Estados Unidos, pertence aos Estados Unidos. As regras que valem dentro da embaixada dos Estados Unidos são as regras e as leis dos Estados Unidos. A morada de Deus é da mesma maneira que é uma embaixada. Nós estamos localizados neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A morada de Deus é um lugar que Ele reconhece como sua casa. Ele reconhece como seu. E a sua casa não é este mundo, porque Ele não é deste mundo, assim como nós não somos. E nós precisamos, então, nos desligar dessas coisas do mundo. E precisamos viver para as coisas do alto. Nós precisamos realmente viver como embaixadores de Cristo, como não pertencentes a este mundo. Nós não somos mais forasteiros do reino. Somos forasteiros aqui. Somos peregrinos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Porque nós precisamos pertencer àquele que é de Deus para poder ser habitação, para ser morada de Deus também. Quinto ponto, o alicerce da morada de Deus é a sua palavra, e ela é construída a partir de Cristo Jesus. Efésios 2, do 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós já vimos que o que liga e sustenta a morada é a fé. Mas a morada, a casa, ela é construída sobre um fundamento, sobre um alicerce. E o fundamento que a gente acabou de ler são os apóstolos e os profetas. E aqui a palavra não está dizendo sobre os homens, os apóstolos e os profetas homens, mas está falando da palavra de Deus dita através deles. O fundamento da morada de Deus são o Novo e o Velho Testamento. O fundamento da morada de Deus é a palavra de Deus. Este é o fundamento. Este é o alicerce, é a sua palavra. Tudo é construído a partir da sua palavra. E a morada é construída tendo como primícia, como base, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina. Se você tiver a oportunidade de pesquisar o que seria essa pedra angular nas construções na época em que foi escrita a palavra, vocês vão ver que a construção da casa ela partia de uma pedra principal que ficava num canto de quina, por isso pedra de esquina, em que era colocada essa pedra e era a base de todas as outras pedras que fariam as paredes da casa. Então toda a construção da casa era alinhada a partir desta pedra. Essa pedra angular, essa pedra de esquina. E nós que somos morada de Deus, somos construídos a partir de Jesus Cristo, que é a pedra angular. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A partir da pedra angular, o edifício é construído, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Não tem como ser morada, se a nossa vida, se nós não estamos baseados e alinhados pela pedra angular. Se o nosso norte, se a nossa direção, se a nossa vida não é regida pela palavra de Deus como um alicerce e direcionada por Jesus Cristo, pela salvação que é em Cristo Jesus, não tem como ser morada. E até quando esse edifício, esse prédio, essa morada cresce? Até quando nós crescemos? Lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 11 e 13 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em algumas versões, atingindo a estatura do varão perfeito. Nós somos uma casa, nós somos uma morada em construção. Nós estamos sendo edificados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Não a igreja local, a igreja de Jesus Cristo, a noiva. Através de todos aqueles que foram chamados e tiveram os dons dados pelo próprio Deus. Da maneira que está aqui, a gente acabou de ler. Mestres, profetas, pastores. Através disso, a igreja vai sendo edificada e vai crescendo na presença de Deus, até que todos alcancem a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e alcance, chegue à maturidade, atingindo a estatura do varão perfeito. Nós somos uma casa em construção permanente. Mas nós precisamos estar na mão daquele que constrói, nós precisamos estar realmente regidos e alinhados com a pedra angular, para que essa construção permanente seja de acordo com a vontade dele, para que essa construção permanente não saia do eixo, não perca o prumo, não saia torto, não caia. É preciso a fé juntando todas essas coisas em Cristo Jesus, mas tudo sempre alinhado com ele, com a palavra dele. Então, onde Deus habita? É a pergunta que foi feita no começo. Onde Deus habita? Não. Não é no prédio da sua igreja. Não é. Não é quando você vai ao culto presencial, você não está indo na casa do Senhor. Não está indo. Não é isso que é casa, morada de Deus. Nós só iremos à casa do Senhor de fato quando Ele nos recolher. Quando Ele nos levar, aí nós iremos à casa do Senhor. Quando Ele voltar para nos buscar, aí nós iremos à casa do Senhor. Hoje nós não podemos ir à casa do Senhor simplesmente porque nós não vamos. Ele habita em nós. Ele habita em nós. O próprio Deus misericordioso habita em nós. O seu Santo Espírito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. A morada que Ele mesmo prepara para ser morada. E aqui eu não estou falando para você fazer qualquer coisa, qualquer esforço que o seu merecimento transforme em morada. Não é isso. Eu falei de 5 características da morada de Deus, mas é Ele mesmo que prepara. Ele prepara um lugar vivo, que a morada de Deus é um lugar vivo, mas Ele mesmo vivifica. Ele mesmo deu a vida para que fôssemos vivos e fôssemos morada. A morada é construída pela fé, e uma fé que Ele mesmo plantou no nosso coração. Não é uma fé que nasceu de nós, Ele mesmo plantou. A fé veio pelo ouvido da palavra dEle. Foi Ele que colocou a fé em nós para tornar possível ser morada. A fé que é mantida pelas obras que Ele mesmo preparou para que nós praticássemos. Nem mesmo as nossas obras são algo do nosso mérito. Quando fazemos algo, o próprio Deus já preparou essa obra para que a gente praticasse. A morada que é um lugar de unidade entre Deus e a sua habitação, mas foi Ele mesmo que reconciliou a sua morada com Ele mesmo. A reconciliação veio dele. O perdão dos pecados para a reconciliação veio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi Ele que providenciou a reconciliação para que houvesse comunhão e unidade entre Deus e a sua morada. A morada de Deus é um lugar que Ele reconhece como sua casa, porque Ele mesmo deu uma nova cidadania para a gente. Ele mesmo nos tirou do estranho, Ele mesmo nos tirou e dizer, vocês não são do mundo, eu vou dar uma cidadania celestial para você, porque eu preciso habitar em você, e eu não habito em locais estranhos.
Eu não habito, eu habito onde é a minha casa, a minha morada, o meu lugar. E Ele mesmo providenciou essas coisas. A morada, ela é um lugar de fundamento. E o fundamento é a sua palavra, é construída sobre Cristo Jesus. Não há construção dessa morada a partir das nossas mãos. A construção é feita de um alicerce da palavra de Deus e é construída a partir da pedra angular que é Jesus Cristo. Então a morada é o próprio Deus quem a fez, quem a constrói. É o próprio Deus que habita. Nós não somos morada por fazer alguma coisa. Somos morada de Deus por crer em Jesus Cristo e buscarmos a sua presença. Por isso somos morada. Porque o resto Ele mesmo fará. O resto Ele mesmo construirá. Nós somos morada de Deus por termos nossa satisfação plena nele. Por buscarmos o reino de Deus. Por isso somos morada, porque Ele mesmo nos fez morada. Ele mesmo nos preparou para ser morada. Ele fez a morada, Ele preparou a morada e Ele habita na morada por misericórdia. É uma dádiva, é um presente, é um privilégio e não uma recompensa. Ser morada de Deus. Você e eu somos morada do Senhor. Ele habita em nós. Ele está em nós. Gálatas 2:20. Eu amo esse versículo. Não porque eu posso dizer que vivo ele plenamente, mas é algo que me motiva a viver dessa maneira. Ou a não viver como eu vivia. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. É Ele, é através dEle, é por Ele, é Ele me guiando, é Ele dizendo, é Ele instruindo, Ele me capacitando. Ele tornou possível com que Ele pudesse habitar em mim, que eu pudesse ser morada dEle. E eu preciso agir e viver como morada, e não jogar a responsabilidade de uma morada que não existe, em um prédio, uma instituição, não. A morada de Deus somos nós. Ele habita em nós. E isso não é uma recompensa. Isso é um privilégio, isso é um presente que Deus nos dá. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver cada vez mais uma espiritualidade saudável, Senhor. Uma espiritualidade real, Senhor, junto a Ti. Nós queremos nos desprender, Senhor, da religiosidade, nós queremos nos desprender, Senhor, de jargão, nós queremos nos desprender, Senhor, daquilo que é fácil ao nosso coração, daquilo que é fácil, Senhor, à nossa mente. Nós não queremos aquilo que é fácil, nós queremos aquilo que é real e verdadeiro, nós queremos aquilo que vem de Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver uma ilusão de uma morada que não existe. Nós queremos, sim, viver como moradas, entendendo que nós não somos capazes de nos capacitar e nos prontificar a sermos morada, mas que o Senhor mesmo nos preparou para ser. Que o Senhor mesmo nos vivificou, que o Senhor mesmo nos preparou, que o Senhor mesmo nos deu a fé, que os fundamentos vieram da Tua palavra, que a pedra angular, que é Cristo Jesus, que fez toda a estrutura e guia todo o entendimento dessa morada, que está sendo ainda construída por Ti, Senhor, é Jesus Cristo. Não sou eu. Não sou eu. Eu creio em Ti, vivo em Ti, Senhor, e o Senhor vive em mim. E assim somos unidade, seremos unidade. Teremos comunhão entre o Deus e a Sua morada. Habita em nós, Senhor. Apesar de nós, habita em nós, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui para declarar e assumir, Senhor, um compromisso de morada, Senhor. Um compromisso de vivermos como morada. Um compromisso que assumimos, Senhor, de realmente tratarmos a Tua palavra como ela é. De uma realidade, de um compromisso de fé em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por falar a nós, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, durante essa semana que se inicia. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, e continuar a nos preparar e nos construir como Sua morada, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.